pesquisa, a gente percebeu que essa queda fere o princípio da Lei 4.320. Então, mas isso seria esperado, porque como decorrência da crise, a retração das atividades econômicas afetou a arrecadação da receita tributária e houve um impacto significativo nas receitas orçamentárias, principalmente para os municípios dependentes do FPM. Isso já era esperado, porque tanto quando o governo anunciou aquela série de medidas de desoneração tributária, ele sabia que isso iria diminuir. Por isso, para não ferir a Lei 4.320, o governo baixou uma medida provisória, a medida provisória 4.462, em maio de 2009. Essa medida provisória, dispõe sobre a prestação de apoio financeiro pela União aos entes federados que recebem recursos do Fundo de Participação dos Municípios mediante essa crise. O que essa medida provisória dizia? Que essa redução do FPM seria compensada através de outras transferências da União. Só que, quando a gente começou a analisar essas outras transferências da União, nós percebemos que ela não foi contabilizada na maioria dos municípios. E tanto que, na maioria dos orçamentos, as outras transferências da União vêm com valor de zero. E isso demonstra que há um problema em relação à gestão municipal. Os gestores não conseguiram lidar com essa medida provisória, não sei aonde, não chegamos à conclusão de onde esse dinheiro foi parar, mas o governo federal tentou amparar de algum modo os municípios menores dependentes do FPM, porém, por causa de uma fragilidade da gestão municipal, esse dinheiro não foi utilizado da maneira correta. E aí, partindo de tudo isso, a gente resolveu ter uma visão no âmbito global, ver o resultado global, que é o indicador de desempenho dos municípios ano a ano. No ano de 2007, nos municípios até 20 mil habitantes, dos 14 municípios analisados, 8 apresentaram déficit no orçamento. Nos de 20 a 100 mil habitantes, dos 8 apresentados, 4 apresentaram déficit. E nos de 100, acima de 100 mil habitantes, São Carlos apresentou déficit. No ano de 2008, dos 14 municípios analisados até 20 mil habitantes, 3 obtiveram déficit. Nos municípios entre 20 e 100 mil habitantes, dos 8 analisados, 2 fecharam com déficit. E nos municípios acima de 100 mil habitantes, o Araraquara fechou com déficit. Já em 2009, a situação muda um pouco. Dos 14 municípios analisados até 20 mil habitantes, só 2 fecharam com déficit. Dos de 20 a 100 mil habitantes, nenhum fechou com déficit. Igualmente nos acima de 100 mil habitantes. Isso demonstra que, com o tempo, eles acabaram ajustando as despesas municipais dele para respeitarem a lei de responsabilidade fiscal, que diz que você tem que fechar com superávit. E, a partir disso, a gente pensou, como que em ano de crise eles conseguiram fechar com superávit, cumprir a lei, sendo que diminuiu as receitas orçamentárias deflacionadas. Aí passamos para a análise do esforço de investimento público e percebemos que os municípios até 20 mil habitantes, eles diminuíram, teve uma redução significativa dos investimentos, menos em Cândido Rodrigues e Fernando Prestes. Cândido Rodrigues manteve os investimentos e Fernando Prestes diminuiu. Já nos municípios de 20 a 100 mil habitantes, houve uma diminuição dos investimentos, com exceção de Santa Rita do Passa Quatro. E nos municípios de 100 mil habitantes, acima de 100 mil habitantes, houve um grande corte dos investimentos. Deixa eu só concluir um minutinho. Isso demonstra que eles fizeram os cortes nos investimentos públicos. Para conseguir gerar esse superávit, cortaram totalmente os investimentos. Bom, as conclusões é que os municípios da região central do estado de São Paulo sofreram diferentes impactos. O FPM reduziu-se em 23 dos 24 municípios analisados, mesmo com as medidas do governo federal.
A maioria dos municípios fechou com superávit no ano de 2009, apesar da crise, esse superávit foi gerado através dos cortes dos gastos na área de investimento público. E aí se gera uma crítica na baixa competência dos gestores públicos que não souberam trabalhar num ano de crise, se planejar ele, e principalmente nos municípios menores que não tem nenhuma estrutura de gestão realmente firmada. Bom, é